Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui trazendo informações úteis. Essas informações podem te ajudar bastante a evitar cair em golpes, a evitar comprar coisas por engano, né? A tentar ser o menos leigo possível. Eu não sou especialista, mas o pouco de experiência, de informações que eu recebo, eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Se vocês puderem compartilhar, curtir o vídeo, se inscrever no canal, vai fazer com que o canal tenha mais visibilidade e alcance mais pessoas. E essas informações chegam de graça, você não precisa ficar pagando ninguém para ter informação. Tá? Aqui é um orientador para livrar muita gente de pegadinhas, digamos assim. Se vocês observarem os comentários nos meus vídeos, nesse canal, vocês vão ver que muita gente está agradecendo ali porque se livraram de muita furada. Mas vamos lá, se puderem fazer, eu agradeço. Eu vim trazer o tema hoje que está muito aí também, é, né, no mercado, e muita gente praticando isso, devido também muito a essa questão aí de motorista de aplicativo. Então, os carros atualmente têm tido a quilometragem muito mais alta do que antigamente, do que há 15 anos atrás, né? Então, carros mais novos hoje em dia têm mais quilometragens do que há 15, 20 anos atrás, no mesmo período de uso. Por quê? Né? São usados por motorista de aplicativo e outras coisas mais, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: vamos focar na quilometragem adulterada. Pô, mas eu sou totalmente leigo, eu não consigo saber se o carro teve quilometragem adulterada, eu também não. Mas é importante a gente ter alguns cuidados, porque recentemente eu peguei um motorista de aplicativo, né? Embarquei num carro desse. O carro novo, novo, novo. Se eu não me engano era Cobalt ou Prisma, um dos dois. Novo, durinho. Se o cara me falasse que o carro tinha 50 mil quilômetros, eu acreditaria. E a gente conversando e tal, ele falou: não, só boto peça nova e original, né? Não, eu trato meu carro muito bem e tal. E aí eu falei: isso aí mesmo e tal. Ele falou: adivinha qual é a quilometragem do meu carro? Eu falei: não sei. Ele falou: 500 mil quilômetros. E eu fiquei de queixo caído. Você olhava para o carro, você não dizia que o carro tinha 500 mil quilômetros. Ah, mas é algum problema eu comprar um carro de 500 mil quilômetros? Do jeito que eu vi aquele carro, problema zero, porque o cara cuida muito bem dele, faz as manutenções no momento certo e com peças originais. Qual é o problema de comprar um carro com quilometragem adulterada? Né? Ou melhor, um carro com quilometragem muito alta quando ela é adulterada? É que você vai deixar de fazer manutenções que deveria fazer naquela época. Mas por que você está entrando nesse assunto se o cara já disse que o carro tinha 500 mil quilômetros? Porque ele me disse que daqui a pouco ele ia vender aquele carro, mas antes de vender ele ia tombar a quilometragem para baixo de 100 ou perto de 100. Então aí você compra um carro novinho daquele, estava novinho, e aí o carro está com 80 mil quilômetros, ainda dá para segurar aí mais uns 5 mil quilômetros para trocar a correia dentada, porque a cada 50 mil, né? Dá para segurar mais um pouquinho, porque essa peça aqui só troca depois de 100 mil. Então você faz um cálculo ali e deixa de fazer as manutenções que deveria fazer para um carro que tem 500 mil quilômetros. Esse é o problema de comprar carro com quilometragem adulterada. Pô, mas eu não sou especialista. Então, qual é recomendável? Contrate alguém que entenda. Buscador, caçador de carro, né? Car Hunter, é, faça vistoria cautelar, contrate um mecânico de sua confiança, um mecânico bom, para que ele faça uma avaliação para verificar se vale a pena comprar aquele carro, se condiz a quilometragem com o estado do carro. Porque realmente a gente não tem como saber, mas quem tem experiência consegue observar alguns detalhes no carro se condiz com a quilometragem, né? Então o que acontece? É, volante muito desgastado para um carro que tem 30, 40, 50 mil, volante totalmente comido, todo desgastado, né? Aquele carpetezinho que fica lá no carro liso, sem pelinho nenhum, para um carro de 30, 40 mil. Detalhezinhos assim, né? Que a gente começa a observar e perceber que não está condizendo muito. E sem contar que você consegue ter peças, né? Aparentes, né? Você consegue avaliar essas peças sem precisar desmontar o carro. Eu vou dar um exemplo aqui de peças que você consegue observar se já foram trocadas, porque um carro que tem 30, 40 mil não deveria ter essas peças trocadas, salvo raras exceções. Então, por exemplo, amortecedores. A média de troca de amortecedor
um uso normal, não vou dizer motorista de aplicativo, um uso normal 50 mil, a partir de 50 mil. Então, se você vai lá e vê um carro de 40 mil quilômetros, que já tem amortecedor que não é original, opa, esse carro rodou bem. Né? Para 40 mil já trocou amortecedor. Discos de freio, eles podem durar, né? A partir de 60 mil você já pode ver uma troca. Mas pô, o carro tem 40 mil, já trocou o disco de freio. Embreagem, troca a partir de 50 mil. Estou falando assim, o mínimo que se começa a trocar. Pode ser que dure até mais, mas eu estou colocando o extremo para baixo. Então, uma embreagem que a partir de 50 mil já tem que ter uma atenção. O carro tem 40 mil e já trocou a embreagem, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atentos para evitar cair em pegadinhas, né? Então, é importante fazer o test drive, porque você dirigindo o carro, você consegue ouvir barulhos, sentir, né, folgas, coisas que um carro de pouca quilometragem, 40, 50 mil, talvez não teria. Então, fiquem atentos a essa questão de quilometragem, contrate pessoas de confiança, mecânicos, profissionais de confiança, que podem te dar um diagnóstico se vale a pena comprar aquele carro, se a quilometragem parece ter sido adulterada ou não. Né? Então, isso é muito importante para que você evite dor de cabeça, evite prejuízo. Tá? Peça também, outra observação importante, o histórico do carro, histórico de manutenções. Né? Se ele foi feito manutenção em concessionária, cada manutenção tem lá o carimbo e tem o ano, quando foi feito. E você consegue, né, ver, pô, no ano tal ele fez de 10 mil, no outro ano ele fez de 20, de 30, de 40, de 50 e assim por diante. Ah, não foi feito em concessionária, foi feito particular. Cadê as notas fiscais de serviços e de produtos, né, de peças? Você começa a ver, por exemplo, um alinhamento. Geralmente o alinhamento para que a loja dê garantia, você faz o alinhamento, eles anotam a quilometragem que foi feito o alinhamento e te dão uma garantia ali, geral, depende da loja, de 3 a 6 meses. Você pode voltar lá, pelo menos por aqui é assim, e sem pagar nada mais por isso. Então você tem aquele período para voltar e ficar revisando o seu alinhamento, se cair num buraco, alguma coisa, você vai lá e eles fazem de novo. E eles anotam, voltou aqui com tantos quilômetros, a gente reviu, né, refez ou reviu o alinhamento. Então você consegue ver essas documentações, né? Você consegue analisar ali o histórico para saber se está batendo a quilometragem que o cara está dizendo ali, com todo o histórico do carro que foi feito de manutenções, de troca de peças. Fica a dica aí, o vídeo ficou um pouco mais longo, né? Mas é com dicas importantes para vocês evitarem muitas coisas. Um abraço. Compartilhe, curta, comentem, se inscrevam. Obrigado.